Olá a todos, é um prazer participar do quarto Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Cláudia Liliana Gutierrez Rosas, doutoranda em Ciências Ambientais na Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brasil, aqui de Sorocaba, e apresento o trabalho Desenvolvimento de um aplicativo educativo para análise visual de solo com inteligência artificial e sustentabilidade, desenvolvido sob orientação do professor Admilson Irio Ribeiro, e este estudo se insere no eixo temático Cidades Inteligentes, Inteligência Artificial e Sustentabilidade. O solo é um recurso vivo e insubstituível. Ele sustenta a produção de alimentos, regula a água, armazena carbono e diferentes serviços ecossistêmicos que já conhecemos. Ele é essencial para os ecossistemas e para o desenvolvimento sustentável. Mas estamos dentro de um cenário onde se enfrenta a degradação crescente devido ao uso inadequado e à falta de educação ambiental. Então, integrar inteligência artificial, tecnologia e ensino é essencial para aproximar a sociedade desse tema. O projeto contribui com essa visão, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 11 e 15, ao promover conhecimento sobre os solos e sustentabilidade de forma acessível e digital. Sobre os objetivos, objetivo geral, desenvolver e avaliar um aplicativo educativo para análise visual de solo com base em inteligência artificial, considerando os princípios de sustentabilidade. Os objetivos específicos foi desenvolver o protótipo análise visual de solo no Streamlit Python, integrar os módulos de análise de cor, textura, estrutura, umidade e raízes, testar o aplicativo no contexto educativo com os alunos do Unesp Sorocaba, avaliar a aplicabilidade, usabilidade e potencial de melhora. O desenvolvimento do aplicativo foi um processo contínuo, cerca de 3 anos, que foi no início do doutorado. Os primeiros cursos foram essenciais para conseguir trabalhar na ideia de uma plataforma, que inicialmente não era pensar num aplicativo, sino talvez um instrumento que seja possível otimizar o processo de análise do solo. Também continuando o trabalho de pesquisa que foi realizado no mestrado, que foi uma análise de agregação, da morfometria dos agregados utilizando redes neurais convencionais, sendo base para aprimorar a ideia deste protótipo. Nos estágios iniciais, concebemos o desenho de referências visuais. Nos últimos anos, a chegada da IA generativa, assim como, por exemplo, o ChatGPT e outros, acelerou o processo de codificação e otimização, atuando como uma parceria de cocriação. Utilizamos Python, a biblioteca Streamlit para a interface web e o PCV para o processamento das imagens. O aplicativo tem interface bilíngue, português e espanhol, facilitando o uso em contextos multiculturais. Importante esclarecer que eu sou peruana, então o espanhol foi introduzido com a ideia de que esse aplicativo possa ser utilizado tanto no Peru quanto aqui no Brasil, mas também pode ser utilizado em outros países de habla espanhola. Sobre como foi desenhado o fluxo do uso do aplicativo. A ideia é que seja o mais simples possível, mas ao mesmo tempo interativo. E começa primeiro com uma Seja Bem-vindo, onde o usuário pode escolher o idioma, seja português ou espanhol, também recebe umas orientações de como fazer o processo. E começando o processo de análise, seria capturando ou subindo uma imagem do solo e começa a fazer o processo de análise visual, tanto de cor, textura, estrutura, umidade e raiz, selecionando as opções de referência que estão disponíveis para cada item. Depois de toda essa seleção, o aplicativo faz um resumo e faz uma interpretação automática e dá recomendações.
Ao mesmo tempo, isso se finaliza com uma contribuição à sustentabilidade e dados inteligentes que possam ajudar a tomar outro tipo de decisões, né? Assim, poder ver, por exemplo, alimentar informações de quanto pessoas, não, talvez ainda não foi colocado o registro, mas, por exemplo, se são mais estudantes de escola ou de faculdade, ou agricultores que estão utilizando o aplicativo, ou tendo usabilidade e tal, poderiam ser alguns dados interessantes que poderia se obter pelo uso do aplicativo, tendo algumas melhoras. Vou mostrar de forma rápida de como é a interface do aplicativo, para vocês conseguirem ter uma ideia. E também deixo aqui o link para vocês conseguirem testar o aplicativo. Os testes mostraram uma excelente aceitação. Os alunos destacaram a facilidade de uso e a possibilidade de alternar entre português e espanhol. Durante as atividades, puderam comparar amostras reais do solo com as imagens de referência do aplicativo, desenvolvendo a percepção visual e o raciocínio crítico. Essa experiência transformou a prática tradicional em um momento de aprendizagem ativa e colaborativa, ainda mais nesse momento onde temos jovens que se distraem muito mais rápido e ainda mais com o celular, utilizando nesse caso o celular para conseguir ter a atenção deles, utilizar a tecnologia para involucrar eles no processo do aprendizado. Muitos deles relataram que foi como colocar mãos na massa, aprender fazendo, eles se sentindo avaliadores de solo. Pode primeiro mudar o idioma, né, para português. Aqui uma parte introdutória do processo do teste. Capturarem a imagem, não vou mostrar tudo porque seria muito longo, então, mas é só para mostrar que realmente como foi feito o processo de avaliação dos alunos. Pode primeiro mudar o idioma, né, para português, para que seja muito. Sobre os resultados. Primeiramente, uma das coisas que destacou foi a facilidade de uso de interface intuitiva. Pessoas que não têm muito conhecimento de solo conseguiriam sim fazer a avaliação com as referências, mas acredito que pode se melhorar no processo de orientação para o pessoal conseguir ainda ser muito mais intuitivo o processo de utilidade do aplicativo. O engajamento e aprendizado foi significativo, mas teve algumas limitações, como por exemplo a cor pela iluminação e a qualidade de câmera, que possivelmente seja necessário uma calibração. Claro que nem todo mundo tem um melhor celular, uma melhor câmera. Além disso, também sobre a conexão à internet, acredito que a maioria tem, mas deve ter lugares onde realmente não tem. E acho que uma coisa importante considerar quando falamos de tecnologia. Comparando com outras ferramentas do mercado, notamos diferenças claras. O Smart Solos Express, por exemplo, da Embrapa, ele classifica perfis taxonômicos de solo, mas não tem função educacional. A DataFarm utiliza sensores e mapas para gestão agrícola. O OneSoil foca em monitoramento de NDVI por satélite. E os apps como Cacau Solo e Doutor Agro são voltados para a coleta e interpretação de dados laboratoriais. Tem outros também, mas tem essa mesma similitude. E o aplicativo, nesse caso, um prototipo, se diferencia por ser educativo, bilíngue e interativo, tornando a comparação visual como uma oportunidade de aprendizagem ativa.
Os resultados confirmam o potencial do aplicativo como ferramenta de educação ambiental e mostram como a IA pode ser usada de forma ética e criativa. A experiência reforça o conceito de cidades inteligentes e inclusivas, nas quais a tecnologia está no serviço da formação e da sustentabilidade. Como próximos passos, se tem planejamos implementar a calibração automática de cor via IA, criar um banco de dados colaborativos e daí talvez possa se obter outros dados interessantes, chegar no momento de lançar versões móveis para Android e iOS, mas também são processos que vão tomar outros processos. Nós acreditamos que este protótipo tem muito potencial para poder ser desenvolvido. Pensando no futuro, a ideia deste aplicativo protótipo é chegar num nível que pessoas de agricultura familiar, pessoas de agricultura orgânica ou pequenos agricultores possam utilizar ou ter uma ferramenta que auxilie no processo de análise do solo, porque muitos deles não têm esses recursos para conseguir levar as amostras para o laboratório, fazer aquele análise de qualidade de solo, mas eles têm interesse em poder entender melhor. Na verdade, eles têm um entendimento empírico, mas que uma ferramenta como essa possa auxiliar eles a poder talvez melhorar a produtividade ou poder ter melhores práticas de manejo afins ou com o objetivo da conservação do solo. A análise visual de solos é um exemplo concreto de como a ciência e a tecnologia podem caminhar juntas na educação. Mesmo em fase de protótipo, ele já demonstra a capacidade de democratizar o conhecimento sobre solos e de inspirar novas práticas de ensino. Além disso, evidencia que a IA generativa pode ser uma aliada na cocriação de soluções ambientais e guiada pela criatividade humana e pelo propósito científico. Agradeço ao Unesp de Sorocaba, ao professor Misuírio Ribeiro pela orientação, aos alunos que participaram dos testes. Convido a todos a conhecer o aplicativo pelo link disponível e a contribuir com suas sugestões para a sua evolução. Muito obrigada pela atenção.